Bem-vindo ao nosso canal militar sobre os últimos acontecimentos na guerra liderada por Israel. Você pode se inscrever para ficar atualizado. Enquanto os intensos confrontos entre Israel e as forças de defesa de Israel continuam, quase todos os grupos militantes apoiados pelo Irã na região condenam as ações de Israel. Isso inclui grupos militantes que não são o Hamas, especialmente nos países ocidentais. Essas condenações também sugerem que os conflitos podem estar se espalhando pelo Oriente Médio. Em resposta, as marinhas dos países membros da OTAN patrulham o Mediterrâneo Oriental e o Mar Vermelho para evitar possíveis ataques de longa distância contra Israel. Recentemente, um oficial iemenita prometeu manter as operações contra Israel, apesar dos ataques repetidos de grupos apoiados pelo Irã que interromperam o transporte marítimo internacional pelo Mar Vermelho. O oficial iemenita Ali Al-Kahum afirmou que os Houthis não abandonarão a causa de Gaza, apesar das ameaças de Israel e dos países ocidentais. Ele também alertou que qualquer movimento hostil contra o Iêmen teria graves consequências. Ali Al-Kahum enfatizou o interesse do Iêmen na proteção da navegação marítima internacional de acordo com leis e regulamentos internacionais, mas afirmou que não hesitarão em atacar qualquer petroleiro a caminho de Israel. Além disso, a União Europeia anunciou que derrubou 14 veículos aéreos não tripulados que sobrevoavam o Mar Vermelho. Mais tarde, as defesas aéreas egípcias derrubaram um objeto voador perto da cidade turística de Dahab. O secretário de Defesa britânico, Geir Shapps, informou que um contra-torpedeiro britânico suspeitou e abateu um drone durante a operação marítima. Isso marca a primeira vez que a Marinha Real do Reino Unido abate um alvo aéreo em conflito desde a Guerra do Golfo, em 1991. Shapps destacou a ameaça direta representada pelos ataques dos rebeldes Houthi no Iêmen contra navios comerciais na rota global de comércio. O Reino Unido está comprometido em repelir esses ataques para proteger o livre fluxo do comércio mundial. Recentemente, durante o conflito entre Israel e o Hamas, apoiado pelo Irã, foram lançados ataques contra navios no Mar Vermelho, incluindo mísseis balísticos disparados pelos Houthis do Iêmen. Isso levou à suspensão de tráfego de navios de empresas como a Maersk e a Hapag-Lloyd na região. As autoridades israelenses afirmam que rebeldes lançaram um míssil balístico atingindo um navio de carga perto do Estreito de Bab el-Mandeb. Houve relatos de outro ataque em um barco separado, o MSC Pallas 13, seguindo um ataque anterior contra o Al-Hazr. Os ataques marítimos aumentaram e contam com o apoio do Irã. Isso representa uma ameaça para os navios que passam por uma rota importante para o transporte de carga e energia da Europa e Ásia, indo do canal para o Oceano Índico. O objetivo desses ataques é encerrar o conflito de Israel, e há também relatos de ligações com navios atacados por militantes. Os Houthis, grupo militar no Iêmen, estão enfraquecendo devido aos ataques contínuos. O porta-voz militar, Yahya Sari, afirmou que as forças armadas do Iêmen continuarão impedindo navios de irem aos portos israelenses pelo Mar Vermelho. A justificativa é garantir que os aliados em Gaza recebam alimentos e remédios. Sari também responsabilizou os eventos recentes, conforme informações dos Estados Unidos. O Estreito de Bab el-Mandeb, com apenas 18 milhas de largura, é um ponto crucial, limitando o tráfego para 10% das remessas de entrada e saída. Em novembro passado, militantes capturaram um navio destinado a Israel no Mar Vermelho, próximo à costa do Iêmen, e ainda o mantém perto da cidade portuária de Hodeida. Além disso, um navio porta-contêineres de um bilionário israelense foi atacado por um suposto drone iraniano no Oceano Índico. Em novembro, 2 líderes militares dos Estados Unidos foram para Tel Aviv para aconselhar o governo israelense sobre a transição das principais operações contra o Hamas em Gaza para uma operação mais limitada, além de discutir formas de prevenir uma guerra regional mais ampla. A visita ocorreu quando militantes apoiados pelo Irã lançaram uma série de ataques com drones contra navios no Mar Vermelho. O USS Carney, um dos navios, foi destruído em resposta a um ataque de Israel. As forças americanas destacadas para o grupo de ataque do porta-aviões Ford intervieram com sucesso na batalha. O Comando Central dos Estados Unidos informou que 14 aviões foram lançados para atacar áreas controladas pelos Houthis no Iêmen.
O Reino Unido também relatou que um destroyer da Marinha Real derrubou outro drone que visava navios comerciais. Esses eventos marcaram uma série de ataques que ameaçaram navios comerciais e navios da Marinha da UE no Mar Vermelho. Após o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro, Israel intensificou sua resposta, prometendo que os ataques não cessarão até que os líderes de defesa do Hamas sejam destruídos. Os americanos esperam evitar um conflito regional mais amplo, tanto mantendo uma presença militar de alto nível, quanto entrando em contato com o general Zac Brown, que desempenhou funções de liderança durante a transição das forças de combate aéreo e terrestre dos EUA em operações antiterroristas de baixa intensidade no Iraque e Afeganistão. No entanto, não está claro o quanto essas recomendações serão seguidas durante o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, de acordo com o Ministério da Saúde. A visita destaca os esforços da administração Biden para convencer Israel a reduzir sua ofensiva, que causou grande devastação no norte da faixa de Gaza, deslocando milhões de pessoas e resultando em um grande número de mortes palestinas. A área controlada por Israel é complicada pela densa população urbana, e as autoridades americanas têm expressado preocupação com o uso de civis como escudos humanos por parte de militantes. A intensidade contínua da campanha de Israel levou o presidente Joe Biden a advertir que os Estados Unidos estão perdendo apoio internacional devido ao bombardeio indiscriminado de seu aliado. As autoridades americanas alertaram Israel nas últimas semanas que o tempo para concluir operações de combate em Gaza está se esgotando, aconselhando a mudança para operações mais específicas realizadas por equipes militares menores. O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, anunciou que Israel continuará as principais operações de combate contra o Hamas por vários meses, afetando soldados dos Estados Unidos em Austin. Nos Estados Unidos, Gerald R. Ford retomará a presença de 2 porta-aviões no Mediterrâneo para impedir a expansão do conflito entre Israel e o Irã. Cerca de 5.000 marinheiros retornarão mais cedo em novembro. Ataques de mísseis e drones levaram a empresas navieiras, como a Maersk e a Hapag-Lloyd, suspender temporariamente as travessias no estreito. Israel está pronto para medidas, dando uma chance ao sistema internacional em assuntos marítimos. Mohammed Abdel Salam dos Houthis afirmou que os ataques AOS navios continuarão até o fim do bloqueio a Gaza. Na terça-feira, 9 soldados da Brigada Golani e da Unidade de Resgate Elite 66 da Força Aérea Israelense foram mortos em confrontos intensos na área. Eles estavam tentando derrotar aqueles que se desviavam, e os incidentes mais recentes ocorreram nas cidades de Gaza e Khan Yunus. Palestinos vestidos à paisana, com cintos de homens-bomba, abordaram soldados das Forças de Defesa de Israel, IDF. Não há punição militar que possa superar a dor que certamente será sentida. O porta-voz das IDF, General de Brigada Daniel, teve a difícil tarefa de comunicar as dolorosas notícias ao público na sexta-feira à noite. Ele expressou a perda com dor no rosto, destacando a dificuldade de esquecer a pessoa que estava por trás da missão. Se o incidente tivesse resultado em reféns, não há dúvida de que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu teria se dirigido à nação mesmo durante o sábado, elogiando sua determinação contra o terrorismo. O sucesso aconteceu, mas Netanyahu, líder antiterrorista em Israel, saiu do cargo de primeiro-ministro. Ele expressou condolências de forma curta e concisa. Se houver desenvolvimentos positivos nos confrontos, espera-se que Netanyahu esteja lá para comentar. Mais de 2 semanas se passaram desde o colapso da parada e uma manifestação ocorreu em frente ao quartel-general da defesa em Tel Aviv. Desde o acordo inicial com o Hamas, as coisas mudaram lentamente. Na semana passada, os representantes de ambos os lados exigiram uma cessação completa das hostilidades e a retirada das forças israelenses da faixa como pré-condição para retomar as negociações. Netanyahu teme o colapso de seu governo ao considerar o acordo que prevê a libertação de prisioneiros palestinos. Enquanto o exército israelense, apesar da pressão pública, reluta em interromper as operações na faixa de Gaza. As famílias dos reféns permanecem céticas quanto às promessas de Netanyahu e da IDF sobre a libertação, enquanto a incerteza persiste em meio a tentativas de negociações. O encontro entre o diretor do Mossad e o ministro das Relações Exteriores do Catar não fornece garantias concretas.
A pressão contínua da IDF ainda não parece levar a uma rendição iminente do Hamas. Para terminar, Isaías capítulo 2, versículo 4. E ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra.